aí, meu amigo, minha amiga, me chamo Leonardo Torres. Estaremos juntos nas próximas aulas, onde iremos destrinchar, meus amigos, essa lei aqui, ó, Lei Complementar 521 de 2023. Meus amigos, essa lei, ela vai tratar do quê? Do processo administrativo no âmbito do município de Rio do Sul. Um beijo, Rio do Sul. Já andei por essas bandas muito bem. Gente, conforme já dito, me chamo Leonardo Torres. Só arrumar aqui, gente. Vamos lá. Me chamo Leonardo Torres. Eu leciono o direito administrativo, bem como legislação Sparta, para concurso, para exame de ordem, para graduação, para pós-graduação. Há quase 20 anos o tempo passa. Você pergunta assim, professor, você não trabalha não só dá aula? Não, trabalho também, gente. Como assim? Trabalho. Como é que é? Trabalho também. Sou advogado, especialista em concursos públicos. Espero que não precisem dos meus serviços. Jovens, vamos comigo aqui, ó. Aproveitar o gancho, aquele momentão merchan. Vamos lá, merchan. Deixa aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato. Tem Instagram, tem mais o que, gente? E-mail. Canal do YouTube já com 19 inscritos, um sucesso. E também, gente, meu site. Legal. Aproveitar o gancho aqui, o meu livro, ó, Lei de Acesso à Informação, coleção Leis Especiais para Concursos, lá da Juspodium. Muito bem. Gente, então venham comigo aqui, ó. Vamos tratar dela, da Lei Complementar. Opa, peraí, gente, volta pra cá. Peraí, deu chabu aqui. Muito bem. Iremos tratar da Lei Complementar 521 de 2023. Gente, como que eu faço minhas aulas, tá? Em minhas aulas. Nós temos um tripé, é o tripé do sucesso, é a tríade do sucesso, que tem 3 pilares. Primeiro pilar desse tripé, gente, manual caseiro. É fundamental que você coloque no papel aquilo que você vê, aquilo que você escuta, porque você absorverá com mais eficácia o conteúdo. E outro, sempre falo isso em minhas aulas, gente, na primeira aula. Qual que é a importância também, além de absorver o conteúdo? Você consegue dar um rolê, gente, por toda a matéria, relembrando e fixando os pontos principais. Ah, prova domingo! Calma! Pega o seu manual caseiro aqui, legislação administrativa, né? Lei 521 de 23, e reveja e fixe e reprise lá os pontos mais importantes, tá, gente? Então, segundo pilar da nossa tríade, gente, questões de prova. É fundamental que você veja a vida como ela é, fundamental que você veja, gente, na prática, como que a banca vai questionar aquela teoria toda. E o terceiro pilar, gente, temos aqui que nos familiarizarmos ao texto cru da norma, a lei seca, gente. Qual que é a parte boa? Quando uma lei seca, ela consta em seu edital. A parte boa é que a resposta está lá, a parte ruim é estudá-la, né? Mas uma forma de você, gente, se familiarizar com o texto cru da lei é estudar o texto cru da lei. Então, eventualmente, iremos aqui nos remeter à lei seca. Então, os pilares do sucesso, meus paralunos, os pilares do sucesso. Quais são? Manual caseiro, lei seca e resolução de questões. Ok? Muito bem. Essa lei é uma lei complementar e você sabe, gente, que a lei complementar, o quórum de aprovação é de maioria absoluta, maioria dos membros daquela casa legislativa. Lei ordinária, maioria simples dos presentes daquela sessão plenária, que é uma lei complementar. Ok, gente. Outro ponto importante, essa lei complementar, ela tem 230 artigos, professor. Meu Deus! Quase o mesmo número de artigos que tem a Constituição. A Constituição tem 250 artigos, a Constituição tem. Essa lei tem 230 artigos, é uma lei extensa. Eu sei, gente, que é extensa. Só que aqui nós iremos focar nos pontos principais. Ah, mas você adivinha? Você é a mãe de Ná? Você é o João Bidu? Você é futurólogo? Não, gente, não. Com base em que critérios, será que eles existem? E existem. Eu elaboro as minhas aulas para concurso, para exame de ordem, gente. Com base em provas anteriores. Então, com base em provas anteriores, você tem uma noção dos pontos que mais caem, né? Então, é um critério puramente estatístico e objetivo que vai vetorar as minhas aulas. Legal? Muito bem. Gente, conforme dito, nobres colegas, essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal do município de Rio do Sul. Vamos colocar aqui, gente, ó, Rio do Sul. Já lecionei em Rio do Sul para concurso. Município muito bacana, pessoas fantásticas. Aqui, gente, ó, Lei Complementar 521 de 23 dispõe sobre os processos administrativos no âmbito da administração pública municipal. Gente, vem comigo aqui rapidinho, ó. Professor, o que é um processo administrativo? Vamos colocar aqui o conceito de processo administrativo? Bem bonitinho, legalzinho, vamos lá. Então colocar aí, gente, ó, processo administrativo. É um conjunto de atos
conjunto de atos praticados pela administração pública. Então, conjunto de atos praticados pela administração pública. Gente, só para relembrar, quando se fala em administração pública, você sabe que a função administrativa, né, que é a administração pública, é uma das atividades típicas do Estado, né? As três funções típicas de um país: legislativa, judicante e função administrativa. Atividade fim do legislativo, legislar. Atividade fim do judiciário, resolver contendas, litígios. E a atividade fim do poder executivo é administrar. Ok, gente? Então, o executivo é que administra como atividade fim. Só que atenção, por quê? Os demais poderes também administram atipicamente, tá? E no município temos dois poderes: o poder legislativo, cujo órgão máximo é a Câmara dos Vereadores, e temos o poder executivo, né, o legislativo, Câmara dos Vereadores, e o executivo, que é chefiado lá pela prefeitura do município. Legal? Muito bem. Não há poder judiciário no município. Onde eu quero chegar, gente? Que essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal, não só do poder executivo, tá? Mas também do poder legislativo. Mas volta para mim. Conceito de processo administrativo, ó. Conjunto de atos praticados pela própria administração pública, que tem as seguintes finalidades. Vamos lá, gente, ó. Que tem as seguintes finalidades. Quais são as finalidades de um processo administrativo? Vamos lá, gente, ó. Tomar decisões, apurar fatos, assegurar direitos dos administrados, dos servidores públicos, bem como instruir atos. Então, gente, o processo administrativo é um conjunto de atos organizados, concatenados, tanto que ele tem várias fases, ok? Conjunto de atos praticados pela administração pública, com que finalidades? Tomar decisões, apurar fatos, garantir direitos e instruir procedimentos. Legal? Tanto que notaremos que existem várias modalidades de processo administrativo. Tem a sindicância, enfim, são várias modalidades. Iremos analisar as peculiaridades, as características de cada modalidade. Muito bem. Gente, ponto 2, abrangência, gente. Aquilo que eu falei, tá? Essa lei, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Poder Executivo e Legislativo, tá? E não só no âmbito da administração do Poder Executivo. Professor, só uma dúvida. Me dê um exemplo prático de um processo administrativo. Gente, por exemplo, ó, servidor público, ele supostamente praticou uma infração disciplinar. Para apurá-la, a administração está num processo administrativo disciplinar. Ok. Outro exemplo, ó, o particular, ele, por exemplo, ele quer que a administração pública reconsidere o ato que negou a licença para construir que ele requereu. Gente, essa reconsideração vai tramitar através de um processo administrativo. Então, para que a administração pública, por exemplo, interdite um estabelecimento comercial, em regra, deve instaurar um processo administrativo que vai culminar na aplicação de uma multa e na interdição daquela tabacaria, por exemplo, que não respeita as normas sanitárias. Ok? Legal. A abrangência, então, gente, é a administração pública dos dois poderes do município, legislativo e poder judiciário. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar essa lei que já era? Vamos. Vamos lá, então, Lei Complementar 521 de 2023, gente, ó. Essa lei estabelece normas básicas para procedimentos em processos administrativos no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município. Gente, só um toque importante, volta para mim, tá? Quando se fala em administração pública, não se esqueçam, num prisma horizontal nós temos a administração direta e indireta. A lei não faz distinção, tá? Então, a princípio, a priori, essa lei ela regula o processo administrativo municipal na administração direta e indireta. A administração direta são os órgãos do município, secretarias, prefeitura municipal, a própria Câmara dos Vereadores quando administra. Então, a administração direta são os órgãos que integram o município. E a administração indireta são o quê? Entidades que têm personalidade jurídica própria, e têm autonomia financeira, administrativa e gerencial. Que entidades? As autarquias municipais, se existirem, fundações públicas municipais, empresas públicas municipais e sociedades de economias mistas do município. Legal? Abrange a administração pública do executivo, legislativo, incluindo a administração direta e indireta. Legal.
Outro ponto importante, ponto 3. Galera, aqui mora a questão do examinador Jaiminho. Vamos colocar aqui, gente, ó. Examinador Jaiminho. Examinador Jaiminho. Quem é o Jaiminho? Gente, o Jaiminho é aquele personagem do Chaves, aquele carteiro, que a máxima da vida dele era evitar a fadiga. Examinador Jaiminho. Lembra que ele chegava lá no restaurante da Dona Florinda, cansado, ofegante, não queria nada, só queria um copo d'água, mandava as pessoas procurarem as cartas delas, né, naquele bornal que ele tinha, aquele saco. Ah, porque eu quero evitar a fadiga. Gente, o examinador que faz a questão de prova, que quer evitar a fadiga, esse artigo 1º, parágrafo único, gente, é um prato cheio, por quê? Conceitos legais. Para fins desta lei, considera-se autoridade, órgão público, entidade. Gente, o que o cara faz aqui, o Jaiminho? Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V, inverte os conceitos. Para ele é teté, ó, sem trabalho. Ó que fácil, gente. Então é fundamental que você atenha esses conceitos legais, tá, gente? Eu não vou aqui analisar tudo, porque eu não vou ter o tempo hábil para tanto. São aqui, ó, 6 incisos, ok? Mas veja aqui, por exemplo, ó, para fins desta lei considera-se, artigo 1º, parágrafo único, ó, o que é um órgão? Entende-se as secretarias municipais e a Procuradoria-Geral do município. Então, órgão, gente, de acordo com essa lei, são as secretarias do município, bem como a Procuradoria-Geral do município. Que função que tem a PGM, gente? É representar o município em juízo, é assessorá-lo juridicamente, por aí vai, tá? Por exemplo, aqui a autoridade competente, gente, ó, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Gente, são aqui, ó, 6 incisos que trazem conceitos legais, ok? Muito bem. Vamos lá, gente, ó, outro ponto importante. Aqui no artigo 3º, o que vocês notarão, gente? Quais são os objetivos desta lei que regula o processo administrativo? O processo administrativo, ele tem que objetivos à luz aqui da legislação municipal? Gente, qual que é a importância no processo administrativo? Gente, a importância, você cria um padrão na repartição pública, né? Você cria um padrão na administração pública, não importa quem é o destinatário. O processo para praticar o ato é o mesmo, então padroniza, garante impessoalidade na administração pública, você documenta os atos administrativos, você assegura o contraditório, ampla defesa, você respeita direitos fundamentais. Vamos lá, gente, artigo 3º, ó. Quais são os objetivos aqui deste processo administrativo, ó? Vamos lá, gente. Artigo, cadê você? Opa. Aqui, gente, ó. Opa, muito bem. Gente, cuidado por quê, tá? O artigo 2º, só corrigir aqui, é o artigo 2º. Peraí, eu coloquei artigo 3º, professor. Calma lá, gente, calma lá. Vaias para o professor. Opa, é artigo 3º, tá? Artigo 2º, gente, ó. Opa, volta para cá. Voltou para cá, então vamos aqui corrigir. Vamos lá, artigo 2º. Pior que eu não apago esse aqui, então vou ter que corrigir na mão, tá, gente? Vou corrigir na mão e vou complementar aqui, ó. Gente, o que eu falei, tá? Que existem várias modalidades de processo administrativo, tá? Nesse caso aqui, o artigo 2º, ele vai trazer o quê? Os objetivos do processo administrativo disciplinar. Volta aqui um pouquinho, gente, ó. Volta aqui no artigo 1º, parágrafo único, rapidinho. Vamos lá. Então, entende-se, para fins desta lei, considera-se, por exemplo, aqui, gente, ó, procedimento disciplinar, procedimento administrativo destinado a apurar irregularidades disciplinares praticados por servidores ou empregados públicos. Gente, o que é o poder disciplinar da administração? É o poder que a administração pública tem de aplicar sanções disciplinares a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. Beleza? E quais são as sanções? Advertência, demissão, cassação de aposentadoria, suspensão, dentre outras, ok, gente? E a administração pública, através de que processo administrativo ela vai apurar infrações e, sendo o caso, punir disciplinamento do servidor? Através de um processo ou procedimento disciplinar, tá, gente? Só que nós temos o quê, gente? Processos ou procedimentos de responsabilização também aqui de entes privados, ó. Tá aqui, ó, inciso 4º. Procedimento de responsabilização de entes privados. Procedimento destinado a apurar atos lesivos praticados por pessoa jurídica contra a administração nacional ou estrangeira. Tudo bem, gente? Então imaginemos que aquela empresa contratada pela administração pública, após a devida licitação, praticou atos ilícitos que levaram os cofres públicos.
para apurar eventuais irregularidades, a administração pública ela lançará mão de um procedimento de responsabilização de entes privados. Temos aqui também, gente, ó, o procedimento administrativo, né, que é meio que residual. Todo procedimento que apure irregularidade, seja de maneira investigatória ou acusatória, tá? Temos aqui o procedimento de correcional, aqui, ó, procedimento disciplinar, o procedimento de responsabilização de entes privados. Enfim, gente, nós temos aqui várias modalidades de processo administrativo, tá? No artigo 2º, voltando para o nosso manual caseiro, o que nós teremos? Os objetivos do PAD, do processo administrativo disciplinar. Ok, gente? Professor, eu vi que a lei fala em processo ou procedimento, e na verdade, a doutrina, ela trata processo ou procedimento como sinônimos, tá? Para alguns, não é uma questão doutrinária, para alguns, o processo seria o conjunto de atos e o procedimento, a marcha processual, o caminho pelo qual caminha o processo, né? O caminho pelo qual flui o processo. Então, por exemplo, ó, tem processo que é mais rápido, procedimento sumário. Tem processo que é mais demorado, procedimento ordinário, tá? Mas para fins aqui, gente, desta lei, vamos tomar as expressões processo e procedimento como sinônimas, ok? E aqui no artigo 2º, o que nós temos? Os objetivos do processo administrativo disciplinar, que visa apurar o quê? Infrações disciplinares praticadas por agentes públicos do município. Cuidado por quê, tá? O agente público, a depender do ato ilícito que ele pratique, isso pode reverberar, isso pode repercutir em várias esferas. Então, por exemplo, ó, se aquela conduta ilícita provocar danos, responsabilidade civil, deverá indenizar a vítima, ou o município, ou um terceiro, ok? Responsabilidade penal do agente público, exercendo o cargo, ele praticou um crime contra a administração pública ou não, responsabilidade penal. E também a responsabilidade disciplinar, que é o caso aqui, tá? Infrações do seu estatuto que pode acarretar a sua sanção disciplinar. Por exemplo, uma advertência ou suspensão, tá? Vamos aqui verificar, gente, quais são os objetivos do processo administrativo disciplinar. Vamos lá, gente, ó. Volta para cá, então. Vamos lá, gente, ó. Dissuadir e prevenir a prática de irregularidades administrativas. Gente, na verdade, dissuadir, se a prática irregular estiver ocorrendo, acabar com ela já. E prevenir, evitar que outras ocorram, o caráter pedagógico da norma. Responsabilizar servidores e empregados públicos que cometam ilícitos disciplinares e entes privados que pratiquem atos lesivos contra a administração pública. Professor, então aqui é a responsabilidade disciplinar ou administrativa. Qual que é a diferença entre servidor e empregado público? Gente, cuidado porque, tá? O servidor é aquele que ocupa um cargo público. Geralmente você irá encontrá-lo onde? Na administração direta e autarquias. E empregado público é aquele que exercerá um emprego público permanente, mediante concurso também, tá? Só que normalmente você encontra ele em empresas públicas ou economias mistas. Mais um objetivo: zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das apurações dos processos. Gente, é fundamental, tá? Que o processo de apuração seja célere, seja rápido, para que se dê rapidamente uma resposta à sociedade. E só para relembrar, gente, eficiência é um dos princípios que rege a administração pública, poxa. Artigo 37 caput, mais serviço, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Outro objetivo do PAD, gente, ó, contribuir para o fortalecimento da integridade pública e, por fim, promover a ética e a transparência na relação público-privada. Gente, cuidado porque transparência, para alguns, é uma publicidade turbinada, é uma publicidade adjetivada. Publicidade, Estado, administração pública, dê acesso, né, à população dos seus atos e contratos. Agora, transparência, não basta que se dê o acesso, é fundamental que as pessoas entendam o que está contido ali, né? Tanto que quando você fala em transparência, o que você evita? Expressões técnicas, rebuscadas, justamente para que a população entenda o que ali está escrito. Beleza? Muito bem. Jeitei, então show de bola. Voltando para cá, então, só para recapitular, então. Então tratamos do conceito aqui de processo administrativo, existem várias modalidades, legal. A abrangência, beleza. Verificamos aqui os conceitos legais, a questão do carteiro Jaiminho, os objetivos do PAD e para fechar a aula de hoje, gente, depois das questões, princípios que regem o processo administrativo. Gente, cuidado por quê, tá? O que são princípios? São mandamentos que regem toda a administração pública. E cuidado por quê, gente? Entre princípios não há hierarquia. Então cai em prova assim, o princípio da legalidade é mais importante e os demais eles subordinam. Errado por quê, gente? Entre princípios não há hierarquia. Princípio não revoga princípio. Entre princípio não há hierarquia
e princípio não revoga princípio. Veio comigo então, gente, artigo 4º da lei, os princípios que nortearão a administração pública na condução de um processo administrativo. Vem pra cá, vamos lá, gente, ó. Cadê você? Tá aqui. A administração pública obedecerá, dentre outros, para um pouquinho. É um rol exemplificativo. Os princípios da supremacia do interesse público. Gente, para um pouquinho. Um dos principais princípios que rege a administração pública é o princípio da supremacia do interesse público. Lógico, né? Se há um choque entre o interesse público e o privado, o interesse público prepondera. O que vale mais? Seu interesse em exercer a sua propriedade privada em seu rancho ou o interesse público na desapropriação de sua propriedade para a construção de uma creche pública? O interesse público. Só que nós temos dois interesses públicos, hein? O interesse público primário, do povo, e o interesse público secundário, do Estado. E aí, gente? Qual que prevalece? O interesse público do Estado? Queremos mais impostos? O interesse público da população, que é o primário? Queremos menos impostos? Gente, para fim de prova, tá? A única razão de ser da administração é a busca do interesse público primário, o interesse público do povo. Deveria ser assim, tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Mais um princípio, ó. Juridicidade. Gente, não se esqueçam que a Constituição Federal, o que ela prevê? Lá no artigo 5º, inciso 35, o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou juridicidade. Artigo 5º, inciso XXXV 35 da Constituição. Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou juridicidade. Quer dizer o quê, gente? Que nenhuma lesão a direito ou ameaça de lesão será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Resumo da obra, gente. O Poder Judiciário também controla quanto à legalidade os atos administrativos. Quanto à legalidade, além da própria administração pública, quem é que pode anular um ato administrativo? O Poder Judiciário, desde que provocado por uma ação judicial. Legal. Mais um princípio, ó, gente, ó. Legalidade. O que é legalidade para a administração pública? Gente, a administração pública, ela só faz o que a lei manda. Cada passo que a administração pública dá ou não dá, ela só dá ou não dá porque a lei autoriza. Cuidado, hein? Legalidade para o particular é diferente. O que é legalidade para o particular? O que a lei não proíbe, a lei permite. Legalidade para a administração pública, só o que está na lei. Vamos lá, gente, ó. Economicidade é um corolário do princípio da eficiência, gente. É um desdobramento. Economicidade é o mais por menos. Uma despesa racional, por mais que você esteja utilizando recursos públicos. Eficiência, gente, mais serviço, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Gente, razoabilidade e proporcionalidade. Vou explicar aqui uma explicação combo. Dois princípios que limitam a atuação discricionária. O que é isso? Atuação discricionária é aquela atuação em que a administração pública age com uma certa margem de apreciação subjetiva de liberdade. O que limita a atuação discricionária? A lei, né, que traz os patamares mínimo e máximo, multa no mínimo 1.000, no máximo 100 mil reais. E os princípios em questão. Razoabilidade? Atue com bom senso. Proporcionalidade? Atue com equilíbrio. Infração leve, sanção leve, e por aí vai. Princípio da moralidade, gente. Ó, moralidade, aquele sentimento de decoro, de decência, de honestidade na gestão da coisa pública. Princípio da impessoalidade, gente. Ó, eu quero uma administração pública neutra, imparcial e impessoal. Por exemplo, a administração pública não pode tratar iguais com desigualdade. Por exemplo, proibir que você tome posse num cargo devido à sua tatuagem. Não pode. Desde que não seja uma tatuagem que faça apologia ao crime, que seja libidinosa, um pênis na testa não pode, mas, salvo tais exceções, a administração pública, se age assim, ela afronta o princípio da impessoalidade. Princípio da publicidade garante a lisura, a transparência dos atos administrativos. Cuidado, hein? Tem exceção que o ato é sigiloso, mas, em regra, vige a publicidade. Princípio do devido processo legal. Gente, também tem previsão na Constituição, lá no artigo 5º, 54. Aqui no Brasil, ninguém será privado de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Princípio da ampla defesa, gente. O que é ampla defesa no processo administrativo? Defesa técnica por um advogado, que é dispensável, súmula vinculante 5. Defesa prévia e direito de recurso. E o que é contraditório, professor? Contraditório, eu posso provar, gente, o meu direito por qualquer meio de prova, desde que lícito. Eu posso provar o meu direito por qualquer meio de prova, desde que lícito. Princípio, gente, ó, da segurança jurídica. Segurança jurídica, estabilidade institucional. Evita-se o caos.
consequência dele para a administração pública, gente. Sempre que a administração pública mudar de ideia, sempre que a administração pública, gente, mudar de ideia interpretando a lei, essa nova interpretação da lei por parte da administração terá efeitos para o futuro, justamente para que você evite o caos social. Nova interpretação da lei por parte da administração pública, efeitos ex nunc para o futuro, para que você evite o atingimento de situações já consolidadas, para que você evite um caos social. Mais um princípio, gente, ó, informalismo moderado. Gente, na verdade, o processo administrativo não é um fim em si próprio, é um meio para que você alcance o interesse público. Então, gente, o procedimento ele será informal, de forma moderada, desde que isso não acarrete prejuízo para a administração, para o interesse público. Princípio da verdade real. Gente, no processo administrativo, é fundamental que você busque a verdade real, o que realmente aconteceu, e não a tese que as partes ventilam. As teses que as partes trazem são verdades formais. Acusação sempre culpado, defesa sempre inocente. Não, vamos na busca da realidade, a verdade real. Muito bem. Princípio da presunção de inocência, mesma coisa que não culpabilidade. Aqui no Brasil, você só é culpado por uma infração penal após uma sentença penal transitada em julgado. Não impede, gente, o cumprimento antecipado da pena, ok? Mas no Brasil, só se há culpa quando a sentença judicial condenatória transita em julgado, quando esgotam-se os recursos. E para fechar, gente, ó, princípio da motivação. É fundamental que a administração pública fundamente seus atos, até para garantir um controle social do ato administrativo. Como que a administração faz para motivar um ato? Narra os fundamentos de fato e os fundamentos de direito que ensejaram a prática do ato. Por exemplo, ó, demissão de um servidor tem que motivar? Tem. Até para que ele saiba do que recorrer. Como que ela motiva? Narra os fundamentos de fato, a infração perpetrada e os fundamentos de direito, os artigos de lei que autorizaram a aplicação da reprimenda. Ok? Show de bola. Gente, então vamos lá então, ó, questões de prova. Cadê você? Primeira questão. Vamos lá. Cadê você? Segundo a LC 521, é objetivo dos procedimentos disciplinares. Promover exclusivamente a punição de agentes públicos? Não, gente. De entes privados que praticaram atos lesivos contra a administração pública. E geralmente expressão taxativa em direito, né? Já que há quase sempre exceções às regras, geralmente expressão taxativa está na questão incorreta. B. Arrecadar recursos para a administração por meio de multas e administrativas não é através desse procedimento que você age assim. C. Fortalecer a integridade pública, promovendo a ética e a transparência na relação público-privada. É um dos objetivos, tá, gente? A D fala assim, apurar apenas ilícitos praticados por servidores efetivos, não, gente. Comissionados, temporários, empregados públicos e até particulares, tá? É a C, à luz do artigo 2º, inciso 4 e 5 da Lei Complementar em Estudo. Legal? Mais uma questão, vamos lá, gente, ó. De acordo com a Lei Complementar 521, para fins desta lei, considera-se a autoridade competente, hein? Ó a questão do Jaiminho. A. Exclusivamente o prefeito municipal. B. O servidor efetivo investido em cargo de direção. C. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Essa. D. Qualquer servidor público em exercício. E a C, tá, gente? Qualquer servidor ou agente público, conceito bem amplo, que exerce uma função pública, que tem o poder da caneta, será tido por essa lei como autoridade competente. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, fundamentação artigo 1º, inciso 2 do parágrafo único. Show de bola. Tem mais uma? Tem. 3. Em relação aos critérios que orientam o processo administrativo previsto aqui na lei complementar, assinar o que é correto. A. É permitida a promoção pessoal de autoridades, desde que vinculada à divulgação institucional. Errado. Isso aqui fere o princípio da impessoalidade. É uma vedação. B. A administração poderá renunciar parcialmente às suas competências por conveniência administrativa, ainda que sem autorização legal. Mentira, gente. Os poderes da administração pública são irrenunciáveis. Exercício obrigatório. C. Os atos administrativos sujeitos à publicidade devem ser divulgados no Diário Oficial do Município, o DOM, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo. É a C, tá, gente? Então, o ato oficial do município, que é público, tem que ser publicado onde? No Diário Oficial do Município, a imprensa oficial. Exceção aqueles que são sigilosos, desde que haja um respaldo legal para que esse sigilo seja decretado. D. A motivação das decisões administrativas é facultativa quando a decisão for favorável ao interessado. Errado por quê, gente? A princípio, as decisões da administração pública, sem restrição, devem ser motivadas.
tudo para que você garanta um controle social dos atos administrativos. Beleza, gente? A C que nos interessa, a fundamentação, artigo 4º da Lei Complementar 521 de 2023. Ok? Paro por aqui então, ó. Beijo no coração, até a próxima aula, valeu, tchau!